Muito bem, vamos lá. Continuando esse debate extraordinário, Paulo Cogos versus Rubão, ANCAP versus nacionalista. E o que eles vão discutir agora? Anarcocapitalismo é uma utopia? Ei, vamos ver isso aqui agora, porque o bicho vai pegar. Melhor biônico do que ladrão, com a lei justa que você falou, porque você prega para uma sociedade utópica, imperfeita e que nunca vai existir. Ela só vai existir ou num hospício, tá? Ou então num santuário, onde você vai encontrar tanta gente pensando igual, ótimo. Você vê que a idiosincrasia, ele quer uma sociedade perfeita onde as pessoas pensem igual, aceitem tudo aquilo, mas ele precisa de arma para isso. A sociedade dele não precisa de arma. A sociedade dele é tão perfeita, essa sociedade anarcocapitalista dele é tão perfeita, que não precisa de armas. Para que eles precisam de arma? Quem precisa de arma sou eu, que acho que isso aqui é um cipoal. E quando eu falo que o planeta não é violento, o planeta é violentíssimo. O ser humano é violento. Ele é menos violento. Menos violento. Antes não era mais por falta com o que fazer. Você acha que Israel está cometendo um crime terrível em Gaza. O homem ó, abrangiu para a geopolítica. Porque ao invés de procurar os terroristas, está atirando na cabeça de criança de uma porrada de gente. Aí é o seguinte, mesmo assim, se você remontar à Idade Antiga, Israel teria entrado lá e degolado todo mundo. Teria ninguém vivo lá. Porque era isso que se fazia. Entrava numa cidade e nem o cachorro nem o gato ficava vivo. E quem sobrasse virava escravo. Era assim, os conceitos que eram. Outra coisa que eu... Isso é verdade. Isso inclusive é ressaltado na própria Bíblia. De ordens de Deus para entrar na cidade e matar todo mundo, cara. Seguinte, quem é inimigo do Estado sou eu. Quem é inimigo do Estado é ele. Eu sou pró-Estado. Eu nunca tive um cargo nomeado na minha vida. Nunca. Já me ofereceram várias vezes, eu não quis. Não aceito. Não aceito. Não quero cargo nomeado, porque se você tem um cargo nomeado, você é dependente de alguém, alguma coisa. Tá? A hora que você não for mais necessário dentro daquele quadro ali, você está fora. Então eu nunca aceitei, eu não tenho cargo nomeado. E outra coisa, o que eu falo, eu pratico. Paulo Cogos é contra o Estado. Ele foi candidato, ele foi lá do fundo partidário e pegou 100 mil. E ele é contra o Estado, é contra o dinheiro do Estado, ele é a favor do anarcocapitalismo. Tá? Aí ele foi lá, pegou para usar na cabeça. É legítimo. Mas é o que eu falo assim, filosoficamente, dentro da aplicação do que ele pensa e do que ele fala para os outros de Estado, é isso aí? Faças o que eu digo, mas não faças o que eu faço? É assim que funciona? Tudo isso aí floreado com fulano de tal, São Tomás de Aquino, bota um aqui, bota outro lá, começa a Sociedade dos Poetas Mortos para corroborar aquilo que você está falando. A sociedade dele, isso aqui é uma discussão inócua, tá? Como eu falei, a sociedade dele só dá certo num santuário ou num hospício, onde você consegue pegar um grupo e transformar ele homogeneamente. Porque nós não temos isso. Nós vamos partir para uma estrutura. Isso daí é uma revolução, isso daí a sociedade que o Miorin está criando... Invocou o Miorin de novo. É a revolução dos bichos, de George Orwell, já que ele gosta de citação, George Orwell, tá? A revolução dos bichos, onde os porcos tomam conta da fazenda e simplesmente é uma crítica frontal do George Orwell ao comunismo, tá? Que na realidade o que ele cria é um conceito comunista, uma comunidade, onde você escolhe as pessoas. Você vê que isso lembra uma piada, né, da época da campanha do Jimmy Carter ainda, né? O Jimmy Carter entrou em 76, né, quando ele foi candidato, ele entrou em 77 a presidente dos Estados Unidos e disse que ele estava passando com a comitiva e tinha uma briga num ônibus lá e o pessoal falando, o que era? Os negros sentavam no fundo, e os brancos sentavam na frente. E os negros estavam brigando. Agora o seu Carter ganhou, a gente pode sentar onde você quiser. Todo mundo. Aí estava passando, é uma anedota, né? Chama ele para resolver o problema. E ele falou, realmente, de hoje em diante aqui não tem mais negro, nem tem mais branco. Agora todo mundo é verde, de acordo com a minha campanha. Beleza. Quando todo mundo parou, aplauso, tudo isso aí, reclamação. Mas agora vamos botar ordem nisso aqui. Os verde escuro ficam no fundo e os verde claro ficam na frente. Ou seja, você acaba com o Estado, mas daqui a pouquinho você começa a criar uma hierarquia
que se transforma em Estado, do mesmo jeito. Só que ao bel prazer e ao gosto deles. Isso daí não tem nada de revolucionário. Isso aí se chama luta pelo poder, de uma forma ou de outra. Tá? Você quer o poder. Você quer que o seu conceito prevaleça, você quer que o que você fala prevaleça e que o do outro seja anulado. Tá? Então é o seguinte, o que é uma luta pelo poder. Como eu falei, eu já chefiei 200 homens num lugar só. Eu fui supervisor de unidade marítima. Tá? Eu trabalhei com gente, e trabalhar com gente é foda. Trabalhar com gente, você com, teoricamente, o poder na mão ali, porque você é o supervisor, você é o chefe, e você tem 200 homens, 200. Eu não estou falando 200 mil nem 200 milhões. Estou falando que você tem 200 homens ali. Tá? Cara, com tudo na sua mão, porque realmente, num local de trabalho, você é o soberano. Você é o representante da empresa, você é o gerente do contrato, você é o fiscal do contrato, você está ali, você é a autoridade máxima, você ali é soberano. Você tem uma soberania que nem o presidente tem, dentro daquele microsistema, naquele momento. Cara, ali você tem problemas seríssimos. Por último, você tem que chamar um no canto, chamar outro no canto, daqui a pouquinho você tem que pegar 1, 2, 3 e falar assim, cara, eu tenho que demitir vocês. Eu não tenho jeito, não tenho condições de eu ficar com vocês aqui. Tá? Eu tentei de tudo, eu fiz de tudo. Meu cara tá aí pro Brasil inteiro ver. Muita gente trabalhou comigo, muita gente me conhece, sabe como é que eu sou. Então é o seguinte, o que eu prego eu faço. Tá? Eu posso estar errado, já falei. Volto atrás e reconheço o meu erro a qualquer momento. Já fiz isso várias vezes em público. Fulano, errei com você ontem, ó. Que você falou estava certo. Tá aqui, não tem esse negócio não. Agora, não sou dono da verdade e procuro sim, dentro desse caos que nós vivemos, na prática, hoje, agora, apresentar dentro dos modelos que nós temos, apresentar um conjunto de ações e atitudes que façam melhorar isso aqui. O que eu falei para você? São 200 milhões de habitantes, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É um transatlântico. Transatlântico não dá cavalo de pau. Transatlântico, você não vai fazer uma curva dentro de um quarto. Ô, chat, lembrei, tem a ver com isso. Lembra que saiu aí a notícia de que a Anfávia, né, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos no Brasil, montadoras, né, foram pro Congresso, foram reclamar com o presidente lá da BYD, que a BYD tá vendendo carro muito barato, né? E aí pediram para o Congresso meter uma medida provisória para imediatamente aumentar o imposto sobre veículos elétricos, que a taxa estava em 18% e já era para aumentar para 25%. Ou estava em 25% já era para ir para 35%. Tipo, antecipar isso. O que a BYD fez? A BYD trazia ou traz frequentemente para o Brasil navios com 4, 5 mil veículos, né? Vindo direto da China. Um container gigantesco. A BYD meteu um navio agora com 7 mil. Ai, a BYD trancou. E vai aumentar? Cabe quantos aqui nesse... A gente mandou 5, cabe 7? Manda 7. Caralho. Você vai girar o timão aqui, ele vai começar a fazer a curva, vai rolar 5 milhas até fazer a curva. Ótimo. Por que ele vai levar tudo isso aí? Pelo tamanho, pela inércia, por tudo isso aí. Fora disso é utopia. Eu quero que você gire no próprio eixo. Não dá para girar, bicho. Não dá. Não dá. Você quer, mas não vai ter. Então é o seguinte, o meu é o mundo que quer. São duas coisas completamente... Eu estou falando nacionalismo, que é uma modalidade. E tem cara que é nacionalista de esquerda, tem cara que é nacionalista de direita. Eu hoje não consigo aproximação com nenhum deles, porque tudo isso aí que ele falou, concordo. Essa turma de esquerda é nojenta, fétida, eu todo dia meto pau. O que eu falei? Primeira coisa, se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu faço, tá? Eu implodo toda a universidade pública brasileira, para começar. Olha lá, doideira. Começar do zero. Toda a universidade pública brasileira eu vou implodir para começar do zero. DCE o cara vai fazer na puta que o pariu, não dentro da unidade. Você vai entrar lá para estudar naquela porra, porque aquilo é do Estado. Aquilo pertence ao Estado, pertence a todos nós. Tá? Você quer democracia, você quer negócio, vai estudar na PUC. Cara, mas sabe o que isso acontece, chat? Ó, isso aqui tem uma... Eu entendo de certo modo porque o Rubão e outras pessoas como ele pensam assim. A universidade, ela é um ambiente em que é conhecida
por ser um ambiente em que as pessoas vão começar a desenvolver ideias, inclusive ideias críticas. Onde você deixa de ser só ciências exatas, que é quando é um mais um, é dois, tá ligado? E passa a pensar, tá, mas e se a gente mudar isso aqui? Você começa a ter senso crítico. E nesse senso crítico, você começa a solapar as bases do que toda uma geração acreditava ser o jeito certo de fazer as coisas. Então é um choque pra essa galera, tá ligado? É um choque, literalmente. Ontem eu tava vendo no Jornal Nacional uma mostra de arte em São Paulo. Aí tinha aquelas obras de arte lá, e eles entrevistaram um artista. A artista tava vestida igual o Chaves, cara. Minha nossa, não sou Um chapeuzinho costurado, cheio de presepado, e falando, não, porque nós estamos aqui tentando... Com aquele linguajar de artista, tu já viu o linguajar de artista? De artista das artes plásticas? Nós estamos tentando aqui umas palavras que só essa galera fala. Então eu entendo que pra quem tá de fora, olhe pra isso e fala, acho que isso aqui tá errado. Por quê? Porque esse olhar de quem acredita que tudo que o ser humano faz tem que ter valor. Tipo assim, tem que ter valor mensurável. E a gente sabe que a arte não tem valor mensurável. No sentido de, tipo, do que os caras estão acostumados, tá ligado? Eles sempre procuram ver o mundo com o olhar da utilidade. Mas o mundo não é assim. Então eu entendo por que pensa. Então ele acha que, pô, tudo que o Estado faz deveria ter uma utilidade direta. E não necessariamente. Tô dizendo que os outros cursos não têm utilidade. Esse é o ponto, não tem utilidade direta, tá ligado? Mas eles têm utilidade para a formação da gente como ser humano. A gente é complexo, a gente não é só um bando de calculadoras, tá ligado? Então tem esse rolê. Eu entendo de certo modo porque que ele pensa assim. Basta de onde você quiser. Lá na PUC, você chega lá, você tem que sentar, você tem que ajoelhar no milho. Por que aqui que é público você vem fazer baderna? Por que você pega um alojamento igual alojamento? Estou falando prática, praxis, o mundo real, tá? Ali, você chega dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai lá no alojamento. Isso aí é pouco para você entrar lá dentro. Ah, bicho, mas aí se tu for em alojamento de qualquer lugar, da peãozada também não é bonito não, tá? Vai de AR-15, que se bobear tem quadrilha lá dentro. Aquele que eu não concordo com eles, mas como eu falei, onde eu concordo com alguém, eu boto o nome, cito e falo assim, tá certo nisso aqui. Aquele Weintraub, caramba, quando falaram que tem universidade pública. Tem mesmo. Tem mesmo. Você entra dentro daquele alojamento ali, tem família morando lá dentro. Por quê? Família, aquilo é um chiqueiro, é uma favela. Como é que aquilo deveria funcionar? Ah, você faz jus a usar o alojamento? Tudo bem. O alojamento fecha 10h30 da noite, Aí tá, desejo por um militarismo, né? Ah, acabou. Aqui vai ter revista toda semana. Ah, porque tá ferindo meu direito. Meu amigo, vai pro Copacabana Palace. Só para esclarecer, você pode continuar falando, mas eu quero saber, você é a favor de realmente abolir a faculdade pública ou você quer reformar? Não, eu não quero abolir a faculdade pública. Eu quero que ela seja reiniciada, inclusive, eu sou a favor. Eu quero, sim. Tava bom demais pra ser verdade, quando ele falou implodir, eu falei, não, mas olha só. Não, mas olha só. Olha só, olha aqui. Mas só que tem uma coisa. Eu quero administração profissional e eu sou a favor. Tecnocrata. Exatamente, porque sem tecnocracia você não vai a lugar nenhum. Você não estava aqui, sua mãe não tinha emprego, não tinha trabalho, você não teria trabalho, ninguém teria. Você sobreviveria de quê? Você cataria minhoca? Você já tirou minhoca do asfalto? Você já entrou numa selva para sobreviver? Se não tivesse tecnocracia, é porque nós temos o pior do mundo. O que nós temos que fazer é melhorar ele. O esqueleto está aí, nós temos que descarnar ele. Você é um cara bom. Você é um cara inteligente. Você é um cara bom. Você sabe por quê? Porque você é honesto. Isso aí é raro. Isso é raro. A honestidade é raro. E você é honesto. Tá? Mesmo seus conceitos, briga comigo, caramba, você é um cara honesto. Então é o seguinte, você é um cara aproveitável em qualquer sistema de verticalização. Porque você acredita no que você fala. Você acredita no que você pensa. Isso daí é realmente raro na nossa sociedade. Você só vê bandido. O que nós falamos aqui ontem? Quanta gente chega aqui eu posso falar para vocês, tudo que a gente está falando aqui, a gente estava falando antes. Ninguém aqui botou empecilho, nem eu, nem ele. Então é o seguinte, o que o cara fala? O cara desligou o microfone, o cara fala um monte de coisa que ele não teve coragem de falar no ar. Um monte de coisa que ele poderia falar, não, mas olha só, isso aqui, mas eu não vou falar não, que eu não vou me comprometer. Porra nenhuma. Então você é um cara que você não tem medo de dar cara a tapa. Isso aí é louvável. E outra coisa, você é honesto. Você chegar para mim e falar assim, vem cá, você é presidente da República, você nomearia o Cogos reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Ou da USP? Oh, sim, tranquilamente. Você tá maluco. Porque eu sei que vai ter honestidade. Vocês têm muito valor pra honestidade. A honestidade
Eu acho que vocês dão muito valor pra honestidade. Qual a graça de eu ter um cara honesto, honestamente incompetente? Comunista de iPhone mandou R$5. Oi. Choco, o Oi. Paulo Cobos diz que quer criar uma nação anarcocapitalista, mas baseada no cristianismo. Isso não é uma contradição gigante? Como alguém impõe religião numa sociedade onde, teoricamente, ninguém pode impor nada. Isso ainda é anarcocapitalismo ou só fanatismo cristão disfarçado? É um axioma, vem aí no debate com o Miorim. Não tem ali honestidade. O orçamento come. Por exemplo, existe uma falácia na educação brasileira, dizer que o Brasil gasta pouco com educação. O Brasil gasta mal com educação. O Brasil não gasta pouco com educação, não. Vai lá ver quanto que a Rússia gasta com educação. Vai lá ver. A população é diferente também, né? Não, é claro. É claro. Tem gente que mora na universidade pública há 30 anos Quem? e tá lá como ativista. O cara mora lá dentro. É que é foda porque, tipo assim, o cara pega um exemplo anedótico ou uma coisa ou outra. O meu ponto é ver o grosso da produção científica no Brasil, ver o grosso das coisas. De novo, gente, se a universidade pública no Brasil, se ela tem pouco aproveitamento, quem é que aproveita o estudante universitário? Quem é que aproveita esse profissional que a universidade capacita? Quem aproveita? Vamos ser honestos? É o mercado, cara, de trabalho. E se o mercado não aproveita por É quê? o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Tá olhando pro lado errado, cara. Já foi jubilado, mora lá dentro. Então é o seguinte, E outra coisa, eu sou a favor da universidade pública não privatizada, porém paga. Porém paga. Então já é Como? paga. Tá. É o seguinte, ela paga. Agora é o seguinte, o que você acontece? Você tem tantas vagas que você vai dar de bolsa para quê? Para cotista? Que cota, rapaz? Tem cota para ninguém, não. Agora estão criando cota até para LGBT. Que vergonha é essa? Vergonha, Rubão, é porque historicamente as cotas sempre existiram no Brasil. A gente já teve cota para fazendeiro, tá? As cotas de faculdade hoje são cotas para quem é de classe média. Tenta um curso de medicina ou direito aí pra você ver se o pobre consegue. Não consegue, não porque a gente não é inteligente, é porque a vaga é por concorrência. Só que o cara de classe média estuda nas melhores escolas, no ensino fundamental e médio. Chega na universidade, o cara faz cursinho, o cara tá muito à frente da gente, pô. Tá muito à frente. Ele tem tempo para estudar, enquanto o filho de pobre tem que trabalhar. Esses bons cursos considerados são sempre cursos naquela graduação que o cara tem que estudar de manhã e de tarde. Como é que concorre assim, cara? Não há justiça nisso. Aí tu forma um profissional de medicina, que já é da classe média, esse cara vai querer ir pro interior do Pará, do Amazonas, pra poder trabalhar lá? Não vai, mano. Isso é uma vergonha, isso é uma humilhação para todos nós. Não é. É uma humilhação para mim, para você, para qualquer um. Cota para isso, cota para aquilo, cota para aquilo outro. Rubão, você não vê que a cota é o sintoma, mas a doença é a existência de qualquer coisa pública? Tá? Caralho. Não. Disse o funcionário público. Ai, que delícia o verão. Não, é desse pessoal que está deteriorando isso. Por exemplo, como eu falei, é difícil me achar, Cogos, é difícil me achar no algoritmo, porque eu não tenho um pensamento uno em torno de uma coisa. Por exemplo, tem que ter a atitude que o Trump está tendo lá nos Estados Unidos, com o oquismo, Atitude de vender green card. com o identitarismo. É meter a porrada. Ele só tá contando é que ele continua... Gente, no fim das contas, os caras falam assim, eu sou contra o identitarismo. Você pode ver que quem diz isso tá protegendo os direitos e as vantagens de gente que já é o normal, que é gente branca. No fim é isso, pô. Amigo, olha só, volta pro mundo real. O mundo real não é esse. É claro que é. O mundo real não é esse. Você não vê que isso é tira bom, tira mal? Não. Primeiro entre os democratas, vamos cortar pinto de criança. Aí entre o republicano, agora não vai mais cortar pinto de criança. E nós continuamos pagando imposto para um bando de satanistas pedófilos. Nós temos... Olha só, os impostos eles têm que ser justos. Nós pagamos impostos injustos. Tem um vídeo meu de 1 minuto e meio viralizando na internet, desmascarando, a ponto que ninguém faz. Fala assim, cara, o imposto mais vergonhoso que o cara paga no Brasil é o IPVA. É a maior ladruagem, a maior fonte de ladruagem, de rapinagem que existe no Brasil, Não, é o IPVA. também é. Não, mas o IPVA é pior de todos. Deixa eu só ir no banheiro, mas eu queria saber qual o imposto que não é roubo. Não, para com isso, para de você chorar, vai lá, porra. Magnata. Volta com a Magnata. AK-47, foi lá pegar a AK-47, hein? Vai Magnata melhorar a não quer gente. pagar imposto, Tá. né, Rubão? Oi? Magnata não quer pagar imposto. Não quer. Todo mundo tem que pagar imposto, não adianta, tá?
O Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser do tamanho que ele deve ser. O Estado tem que ser justo. Porra, olha só. Ele não tem idade, você também não tem. Eu vivi o governo, eu vivi a ditadura militar. Eu cresci com a ditadura militar. A ditadura militar teve um período muito ruim, a inicial, e depois, em 68, nós entramos no milagre econômico brasileiro. Tá? 68 até 78. A custa de quê, né? Incrível que pareça, por isso que eu não tenho medo de falar as coisas, por incrível que pareça, o período de maior crescimento do Brasil, o período de maior crescimento do Brasil foi exatamente embaixo do AI-5 e do Estado Novo. Aí eu te pergunto, e aí, Rubão? E aí o que a história nos ensina sobre isso depois? Sobre o tamanho da dívida externa do Brasil depois disso? Pô, é muito fácil eu crescer se eu não tiver que prestar contas, pô. Eu tenho que prestar conta, gasta pra caralho. Aí é lindo pra cacete. Não tenho que prestar conta pra um congresso, não tenho que prestar conta pra nada, aí é lindão, porra. Ah. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo de 1930 a 1980. 50 anos. 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Não fui eu que criei esse número. 1930, aí é o seguinte, aí você faz o seguinte. Bem, foram 15 anos de governo Getúlio, que era considerado uma ditadura. E em 1980 você tinha 16 anos de governo militar. Ou seja... Dica para o Rubal mandou R$5. Oi. Rubão, humilhação e meu pau na sua mão. Calma. 50 anos, 31 anos foi sob um regime de exceção. Ou seja, quase 70% do período, tá, foi sob um regime de exceção. Então é o seguinte, o que acontece? Nós temos uma elite política canalha, bandida, quadrilheira, tá, que é a pior do mundo. A pior do mundo, porque a gente tem que falar pior do mundo, porque o Brasil está no G20. O resto, todo mundo é figurante. Eu estou falando países com pelo menos um PIB de $1 trilhão para cima. Tá? Então é o seguinte, aí você vai ter 20 países mais ou menos. Pô, vamos lembrar que nessa época foi aquela famosa frase do ministro da Fazenda que era: vamos crescer o bolo, não era isso? Vamos crescer o bolo para depois dividir o bolo. Não aconteceu, né? No mundo, mais ou menos 20 ou 25 países com orçamento, com um PIB acima de $1 trilhão. O Brasil criou a pior elite, e a pior desgraça que nós criamos foi essa nova república. Isso que está aí, a república do vai passar, que eu sacaneio e ridicularizo, que eu chamo que é a república do Chico Buarque, que se exila em Paris, Márcia Tiburi, que se exila em Paris, com o marido recebendo salário de juiz. Aí, agora acho que lançaram um livro, né? Cartas do Exílio entre Márcia Tiburi e Jean Willis. Eu recomendo, tá? Quem quiser me dar um em folha fina pra limpar a bunda. Já vou ceder o espaço pra você aqui, Cogos, mas eu tenho hora, assim, você manda muito bem. Mas tem hora que eu acho que você se perde, assim. Por exemplo, você fala que o Estado tem que ser do tamanho do que ele tem que ser. Exatamente. Né? O Estado ele tem que intervir a hora que precisa. O Estado tem que se afastar a hora que precisa. O Estado tem que estar presente vendo tudo que está acontecendo. Né? E aí, ao mesmo tempo que você fala isso, você vai e critica cotas para LGBT. O Estado não tem que fazer algo para tirar essas pessoas da prostituição, tirar essas pessoas do salão de cabeleireiro. Não tem que dar oportunidade para colocar essas pessoas na universidade pública. Essa hora o Estado não tem... Foda-se que essa espingarda pra lá. Essa hora não tem que tirar essas... O Estado não tem que intervir, fazer algo. Tem um problema ali, porra. Tem um problema ali. Bicho, que cena, hein? Que cena é essa? Não tem que fazer? Vou brigar com o podcast. Tem. Aí é o seguinte, eu vou fazer uma coisa. Barafa mandou apelo. Você também deveria usar cotas. Você vai ao médico? Hein? Vou. Você tem um médico para ir? Tem vários. Por quê? Porque eu preciso. Mas por que você vai neles? Porque eu preciso ir, porra. Eu vou te receitar agora outros remédios. E as pessoas, quando precisam de algo, você tem que fazer algo por elas. Não. Eu vou te dar uma relação agora de médico que você tem que ir por cota. Se você quer cota para os outros, tem que usar para você também. Mas, porra, Rubão, mas não é a mesma coisa, Rubão. A gente tá falando de cotas que vão formar profissionais capacitados no mundo que a gente vive, cara. Rubão,
Conta quantos médicos negros tu já foi, cara. Gente, uma vez eu fui num médico que ele se surpreendeu. Ele ficou surpreso, literalmente, gente, surpresíssimo do fato de eu trabalhar na empresa que eu trabalhava e eu não ter plano de saúde. Ele ficou, não é possível, cara. Ele ficou surpreso. Isso é o Brasil que a gente vive, realidades completamente diferentes. Porra, Você não vai ir só no seu médico que você gosta, que você quer, não. Só porque ele é bom, não. Só porque você descobriu que ele é o melhor. Você tem que deixar de ser segregário. Que conversa de louco é essa? Você também é doido, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sou doido, mas eu sei economia. Tá, então, olha só. Mas não, o que eu tô falando, se você quer cota para os outros, faça você também cota. Você não vai no mesmo médico. Tem Como aquele assim? médico ruim que todo mundo fala que quem vai lá morre. Você vai nele também, pô. Mas, cara, isso aí é papinho, Rubão. Isso aí é papinho, não vem com essa não. Isso é aquele velho papinho de falar que, o cara que fez cota, ele é menos capacitado. Isso é mentira, irmão. Todos os estudos mostram o contrário, tá? E digo pra você, pô, a gente, falando só da classe médica, a gente cansa de ir médico que pela madrugada, né? Tu olha e fala, meu irmão, o cara mal olha na tua cara. Não, isso é papinho. O que a gente tá falando aqui? Ele está falando de cota. Mas que cota, cara? Privatiza tudo, cada dono de universidade privada que decida o seu processo seletivo. Eu não tô nem aí pra isso, cara. Vai dar certo. Quer fazer... Fudeu com a educação. Quer fazer cota pra acabou. quem... Não tem cota, bicho. Olha Quer só. fazer cota pra quem joga bem Mario Kart, que se dane, cara. É problema de cada Olha um. só, cara. não tem cota. Acabou. Tá? Nesse ponto, o que aconteceu é o seguinte, eles estigmatizaram a palavra... Nesse ponto, Pera sim, aí. não teria que ter cota. Não tem teria que cota, ter não tem cota. Universidade não pra tem, todo mundo, não. né, pô? Vem Quem cá, quiser lá, faça. Peraí. Por que universidade para todo mundo? Quem quiser, faz. Não, quem quiser, faz. e é o seguinte, e quem tem capacidade e vocação para aquilo? Mas o mundo não é assim, Rubão. A gente não faz coisa só porque tem capacidade de vocação, cara. O mundo não é uma igreja onde a gente escolhe os escolhidos pra ser o chosen one, porra. A gente faz as coisas porque precisa sobreviver, porque quer ganhar melhor, porque quer ter uma vida melhor. Porra, não é isso. Você tem capacidade... Infelizmente não é assim, porra. Aqui, ó, eu falo sem medo de errar, gente. Eu tenho a capacidade de ser um médico foda se eu pudesse. Eu não tenho medo de errar. Eu posso. Não, por quê? Porque eu não nasci no lugar certo, eu não nasci da cor certa, eu não nasci da família certa. Essa é a realidade, Rubão. Porra, não tem essa. Ele tava falando ontem aqui que ele é melhor do que o Rock, por exemplo. Certeza que o Rock deve ganhar mais que ele. Por quê? Porque não nasceu no lugar certo, nos lugares... Entende? Não é só por vocação, porra. O mundo não é justo, irmão. Tá ligado? O mundo não é justo e quando a gente fala de cotas, é a gente tentando achar um pouquinho de... tentar equilibrar o jogo. Um pouquinho só. E o que acontece? Aí os caras brancos reclamam. É foda pra caramba. Vocação para aquilo. Todo mundo agora no Brasil quer ser médico. Por quê? Porque paga bem. Dentro desse mercado caótico que nós temos, paga bem. Aí é o seguinte, vou deixar o Miorim... Desculpa. Miorim, cara, porra! Paulo Cobos, cara, desculpa. Porra. Ô, o Miorim tá 3 vezes mais gordo que eu, você vem me chamar de Miorim. cara. Rapaz, Não, o você- Miorim tá com regime, velho. O regime de Tá emagrecendo pra caralho. Ó, tá emagrecendo o espaço em volta tá dele. bonitão, tá bonitão. Mindinho foi buscar uma coquinha gelada. O espaço em volta do Miorim. Manda aí, Cogos, manda aí, manda aí. Olha o Miorim. Pra lutar, viu? Não tem que dizer. Manda aí, eu- manda aí. Fala aí, Cogos. Esse debate orbita em torno do Miorim por causa do campo gravitacional dele, mas enfim. A cara do Mindinho sorrindo. Pô. Sexta grandeza. Ô, deixa eu falar, o Miorim tá emagrecendo, ele vai voltar a treinar. Depois ele vai fazer uma fight music que vocês lá, vocês aí tudo se ralar com ele. Ah, sim, sumou. Bom, vamos lá. Eu fiquei meio assustado aqui, que parece que o Rubão, ele defende prefeitos biônicos. E é a mesma pessoa que disse que defende a autodeterminação dos povos. Quer dizer, o povo não tem direito nem de ter o seu prefeito local próximo da população. Tem que ser um cara nomeado por um interventor. Então isso mostra aí o apreço que o Rubão tem pela liberdade, que infelizmente é nenhum. Né? Outra, ele fala, os pequenos municípios funcionam como paizinhos, dão um gasto enorme. Então, primeiro, o Rubão não entende que quando você tem uma burocracia centralizada, para você capilarizar essa administração central até os lugares menores, você vai criar um aparato burocrático gigantesco e alienígena em relação à comunidade que ele quer administrar. Isso vai ser extremamente ineficiente e no final vai sair muito mais caro do que se você tivesse uma administração localista, focada no município. Além disso, eu acho engraçado que o Rubão se diz nacionalista e fala que os gaúchos
não são um povo no sentido de que o Brasil é um povo, então ele está querendo se ater, sei lá, algum tipo de formação histórica do povo, mas ao mesmo tempo ele nega a formação histórica do Brasil, que é municipalista. Então, se você voltar lá para a formação do Brasil, o que é o Brasil na sua origem? São as ordenações manuelinas, a moral católica e o municipalismo neofeudal. O Brasil é fruto de uma cruzada. Então, como é que ele nega essa raiz do Brasil, que é o municipalismo, que funcionava muito bem, porque quando você decide as coisas localmente, você está muito mais próximo da realidade situacional daquele vilarejo, você evita a ineficiência de uma administração burocrática, você evita a imposição de coisas que podem até funcionar para um local, mas não funcionam para outro. Mas aí, ô Cogos, esse teu argumento a gente derruba em 2 palitos, que é, meu irmão, ou a gente se junta como nação para se proteger dos futuros invasores, ou a gente tá lascado. Porque como município você não tem potencial, você não tem força armada pra porra nenhuma. Essa é a verdade, tá ligado? E ainda por cima é muito mais econômico, porque em vez de ter um aparato burocrático gigante, você vai ter ali aquilo que é compatível com a realidade econômica dos municípios. Claro que hoje existem municípios que dão prejuízo, mas por que isso? Porque existe uma série de incongruências no sistema causadas pelo Estado Central que subsidia um em detrimento de outros. Pega o imposto daqui e transfere para lá. É claro que vai surgir uma elite política, uma oligarquia coronelista, clientelista, mas a culpa é do quê? É do Estado centralizado. E ele não entende isso. Ele fala que eu quero construir uma utopia. Eu não quero construir utopia nenhuma, cara. Eu só quero que a ética seja respeitada. Eu já falei que eu não sou utópico. A ética. E aí quando ele fala que o gaúcho não é um povo, olha que coisa. Existem elementos da cultura gaúcha, musicais, gastronômicos, etc., que tornam o gaúcho muito mais próximo de um uruguaio dos Pampas do que de alguém que está no Acre. Então, Porque o Acre é longe. Brasil, a unidade política brasileira é artificial. A união E qual não é? cultural é muito mais visceral se você comparar um gaúcho com um uruguaio do que um gaúcho com alguém que está no norte. Então, eu não tô aqui sendo algum esquerdista babaca vai falar, o Cogos é xenofóbico. Não. Eu quero que floresça a cultura nordestina, eu quero que floresça a cultura lá de Manaus, que já foi a Paris dos Trópicos, eu quero que floresça tudo. O que destrói esse florescimento do verdadeiro Brasil, dessa brasilidade, é o estamento burocrático em Brasília. Ou você acha que os burocratas malditos de Bruxelas representam as várias culturas europeias? Não, eles representam a destruição das várias europeidades locais. Esse é o meu ponto. Depois ele falou, Israel tá lá cometendo um monte de crime de guerra, não sei o quê, mas se fosse na Idade Média ia ser pior. Ué, pelo contrário, na Idade Média, geralmente as guerras eram travadas entre os militares, entre a classe cavaleira. Era os Bellatori, o segundo estado. Essa coisa de envolver civis e matar civis, jogar bomba em criancinha, carpet bombing, isso é um fenômeno do Estado moderno. Isso é um Mas o cara, tu não tá falando mais cedo que queria que as pessoas tivessem fuzil, porra? fenômeno do Banco Central, que financia esse tipo de guerra. A guerra total é uma modalidade contemporânea de conflito que mata muito mais civis do que morria civil lá na Idade Média. Então, o Estado, a ascensão do Estado moderno resultou em guerras cada vez mais sanguinolentas. Não é possível que ele seja um analista de geopolítica e não enxergue o quão desumanas e destrutivas são as guerras modernas. Outra. Aí ele vem falar lá no aquele argumentozinho raso de o Cogos é anarcocapitalista, mas ele tem um cargo nomeado na administração pública, pegou fundão eleitoral. Peguei fundão eleitoral, vou pegar mais. E os comunistas que estão me criticando por isso, pode pedir pra tua mãe fazer mais programa na zona, porque ela vai ter que pagar mais fundo eleitoral, seus comunistas, filha da puta. Caralho. Sabe por quê? Porque eu li Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é um comunista filho da puta, mas ele era um comunista muito inteligente. Ou seja, um patife, né? Porque comunista inteligente é patife. O que o Gramsci falava? Que é preciso ocupar os espaços, é preciso ter hegemonia, ocupar a mídia, ocupar os cargos políticos. Olavo de Carvalho, do lado correto da força, falava, sim, é preciso ter conselheiros tutelares de direita, é preciso ter militares de direita, é preciso ter juízes de direita. Então é preciso fazer um contra-Gramsci, é preciso ocupar os espaços. Então sim, eu vou usar o aparato estatal, eu vou usar o dinheiro estatal para ocupar os espaços com a direita libertária que quer abolir esse aparato estatal, doa a quem doer. E eu nunca escondi isso igual o MBL, esses sim são hipócritas. Eu não vou pegar fundão, eu sou limpinho. Agora estão pegando. Cadê o pedido de Cara, é impressionante, né? desculpa do MBL pra mim? Não vão, porque são covardes. São massa auxiliar. São linha auxiliar do sistema. Agora, eu me pergunto, Rubão,
Se um escravo usa a estrutura do engenho e da senzala, isso significa que ele está compactuando com a escravidão? Ou significa que, infelizmente, ele está, contra sua vontade, inserido no modo de produção escravagista e que, pelo menos, alguma coisa ele possa ter, que é, pelo menos, usar a estrutura da senzala, já que ele injustamente foi escravizado ali? Mas tem uma diferença, né? Porque o escravo, ele era, a contragosto, ele era posto pra trabalhar, né? Não é o caso do Paulo Cogos, né? Ele não tá com contragosto. Ele não... Ai, meu Deus, sou obrigado a ser funcionário público. Não é isso. Né? E, inclusive, levando em consideração que ele se considera tão qualificado, economista, piriri pororó, ele não teria plena capacidade de conseguir um bom trabalho por conta própria no universo privado? Não consegue. Por quê? Porque o direitista maluco brasileiro, ele adora uma tetinha do Estado. Tem jeito. Aonde que eu fui contra aquilo que eu defendo? Eu nunca falei que eu sou contra pegar o fundão, eu nunca falei que eu sou contra usar a arma do inimigo contra o inimigo. Nunca falei. Eu seria um hipócrita se eu fizesse outras coisas. Se eu fosse num restaurante e pedisse CPF na nota, aí eu seria hipócrita. Eu nunca faço isso. Porque o meu Refutou. amigo é o dono do restaurante, não o Estado. Eu não posso entrar em mais detalhes, senão o Xandão vai mandar me buscar aqui. Pera aí. Paulo Cogos sonegando imposto, quem poderia imaginar? É isso? Agora, uma coisa que ele fala, que o Rubão falou, foi o seguinte. Sempre que houve, sei lá, ele citou 1984, né? A ideia de derrubar uma certa tirania, depois veio uma tirania pior. Então, você teve a Revolução dos Bichos, depois os porcos tomaram conta da fazenda, e os porcos se tornaram pior do que os antigos tiranos humanos, né? Nisso, o Rubão tá certo, mais uma vez, na análise do fenômeno em si. Mas ele não está indo nas causas do fenômeno. Aí eu vou citar outro autor, Gustave Le Bon, que escreve sobre a psicologia das multidões e trata da questão revolucionária. Ele fala o seguinte: por que a Revolução Francesa tirou o Estado absolutista e colocou coisa pior no lugar? Que foi o Grande Terror, Assembleia Nacional, depois o Napoleão, que foi outra merda, depois você vê a França hoje, ela nunca esteve numa merda tão grande. Então, realmente, os revolucionários tiram um tirano e colocam coisa pior. A Primavera Árabe foi exatamente isso. Tirou lá o Mubarak, o Gaddafi, e colocou o Estado Islâmico no lugar. Por que isso acontece? Será que, então, que toda a resistência contra a tirania está fadada a resultar numa tirania pior? Não! Per se. É claro que o homem tem que resistir à tirania. Só que qual é o problema? O problema é que o Gustave Le Bon fala, as pessoas temem a liberdade, elas têm a ilusão elas têm a ilusão de que o povo, na sua ordem espontânea, nas suas relações naturais, é fraco e precisa ter um Estado. Essa é a mentalidade. Na verdade, não. Discordo. Vamos ser honestos, a verdade é que o mundo sempre teve e sempre vai haver gente muito poderosa pra ficar influenciando as pessoas com medo. A gente vive isso hoje, canal esquerdista. Todo dia tem alguém no YouTube falando, ixi, esquerda é perigoso, hein? Esquerda, todo dia tem alguém fazendo isso. Então, isso não é orgânico. Como já dizia a Pitt, né? Nada é orgânico, tudo é programado. Aí é fácil. A idade do Rubão que fez com que as revoluções resultassem em coisa pior. Não é a minha. Então, enquanto você quiser tirar o tirano, mas manter a estrutura de poder, você vai ter problemas. Quando você quiser tirar o tirano, mas continuar achando que tem que ter um tirano melhor, você vai cair na utopia que ele defende. Ele fala, por exemplo, temos que acabar com essa baixaria de agenda woke, de cota pra LGBT, não sei o quê. Concordo, mas, mais uma vez, o problema não é... a cota pra LGBT lá nas faculdades, na Unicamp, realmente é uma coisa absurda. Mas isso é o sintoma da doença. A doença é a existência de uma faculdade pública. Por que o cidadão de bem tem que ser roubado pelo Estado para financiar a faculdade? Ah, não, eu vou colocar um reitor de direita, eu vou mandar os vagabundos estudar, eu vou mandar os maconheiros virar gente, não sei o quê. Por que você acha que o Estado, que é um monopolista da força, vai seguir a sua ideia, Rubão? Por que o Estado vai falar, não, peraí, pessoal, para tudo, vamos ouvir o Rubão. Rubão, você agora decide o que nós vamos fazer com a faculdade. O Estado não vai ouvir o Rubão. O Estado vai caminhar sempre para a esquerda. O Estado é uma entidade, tá vendo o que ele tá falando? É um Godzilla que faz um negócio que ele acha que faz. Porque um povo contaminado pela agenda woke, um povo contaminado pelo vício, nunca vai se libertar. Então é claro que o Estado vai promover o vício, não a virtude. Então eu me pergunto por que o Rubão quer manter essa estrutura maldita?
E fala que eu sou utópico se a definição de estupidez é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. O Estado fracassou. O Estado resultou em todas as principais tragédias da história da humanidade. Acabou, não tem mais como continuar com isso. Acabou, chat. O Chaucer, que foi um grande poeta, ele escreveu lá nos anos 1300. Na última enchente que teve no Rio Grande do Sul, quem salvou foi o Pablo Marçal e seus helicópteros com o velho da van. Ele escreveu, o povo não aguenta mais a tirania. E 700 anos depois, essa merda só piorou. O poder do Estado só aumentou. E o Rubão acha que tá tudo bem com isso, ele é nacionalista. Que não é nacionalista? O Nego Di foi que resolveu. Cara, o nacionalismo não tem nada a ver com o verdadeiro patriotismo. Porque ele esmaga o povo, ele esmaga as pequenas pátrias. Ele é uma ilusão. A lógica do nacionalismo resulta, na sua consequência, no globalismo, que ele muito bem critica, mas não tá enxergando qual é a fonte do problema. Vai, né? E aí ele fala, não, eu sou um tecnocrata. A tecnocracia é uma doença. A tecnocracia é a substituição da sabedoria, da prudência por uma elite de oligarcas. Porra, mas aí se tu fala... Macron Anticristo mandou R$5. Oi. Choco, estou aqui fritando um quibe acompanhando a sua live e acabo de ouvir esse rapaz falando da minha França. Lave a boca, seu baba-ovo do Bolsonaro. Porra, né, o cara... Que contratam intelectuais pra dizer que o governo deles é científico. No começo desse debate, ele me criticou injustamente, falando que eu sou um elitista, mas ele quer dar poder pra uma elite. Quem é o elitista aqui? O Augusto acabou de falar que tu é contra a universidade pública, tu acha que tem que ser particular. Isso não é elite, meu irmão? Ele tá desprezando a prudência do cidadão comum e administrar a própria vida pra dar poder pra um tecnocrata que acha que sabe mais da vida do cidadão do que o cidadão, e eu é que sou um elitista, porra. Outra coisa, ele veio falar em milagre. Falando que, na época do governo Médici, o Brasil cresceu não sei quantos % ao ano. 2 dígitos por ano. Aquilo foi um milagre. Meu amigo, milagre quem faz é o nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Para de idolatrar o Estado. Não gosto do Roberto Campos. Esse sim, um hipócrita. Quem? Grande frasista. Genial. Mas ajudou a criar o Banco Central. Ajudou a criar o BNDES. Esse sim é um hipócrita que não faz o que prega. Mas independentemente disso, o Roberto Campos falou muito bem. O milagre econômico do governo Médici não foi outra coisa senão uma bolha inflacionária. Bolha inflacionária não é crescimento real. O Brasil não estava produzindo mais trator, o Brasil não estava produzindo mais máquinas agrícolas, o Brasil não estava produzindo mais vestuário. Mandou a pio. Era só números inflacionados. A bolha estourou como todas as bolhas econômicas estouram. Não é isso que eu defendo. Aí, uma coisa que até ele falou, o engraçado aqui. O Brasil cresceu sob o AI-5. Olha, eu não tenho nenhum problema com o regime militar reprimir comunista. Não tenho nenhum problema com o regime militar cancelar CPF de guerrilheiro comunista lá na Araguaia. Agora, você cancelar o habeas corpus, que foi o que ficou com o cu na mão, hein? Ficou com o cu na mão. AI-5 fez. Você censurar artista, você censurar humorista, que foi o que o AI-5 fez, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo exatamente o que o Benjamin Franklin falou pra não fazer. O Benjamin Franklin falou, um povo que aceita perder liberdades eternas em troca de segurança temporária vai perder as duas coisas e não merece nenhuma. Então você aceitar que o regime militar tire o habeas corpus de inocentes em nome da segurança, qual foi o resultado disso se não a tomada de poder pelos comunistas? Tá aí, o Brasil hoje é tomado por comunista. Não deu certo. Hoje o habeas corpus da Débora, do Santos, o habeas corpus do Daniel Silveira, foi tudo cancelado, né? Quem? Agora, quem é que começou com isso? Foi o AI-5 que ele falou que resultou em, sei lá, encarecimento. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter... Rapaz, tá aí, né? Bom, chat, acho que temos, né? Acho que temos aí, ficou um papo meio maluco. Chega, a gente fica cansado, né? Meio doideira, mas tá aí. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos.